atende, por favor. Programa Deus, médico dos médicos. Oferecimento Ultra Farma. Tá no coração da gente. Eu tenho fé. Com satisfação, nós nos encontramos para esse programa Deus, médico dos médicos. Você aí em sua casa, sua família. Olha, você conhece alguém ou um parente? Telefone e diga, está começando o programa Deus, médico dos médicos. Mas qual é o tema que nós temos, que vamos tratar e aprofundar no dia de hoje? Talentos. Quando falamos talentos, a nossa imaginação corre para cá e para lá. O que seria? O que nós queremos dizer com talentos? Se olharmos na Bíblia, até o Sidney que está aqui conosco, né? E sempre junto nós estamos, ele dizia, mas na Bíblia também existe o termo talento. Jesus que conta uma parábola, a parábola dos talentos, no Evangelho de São Mateus. Então dá um número de talentos, ou seja, de moedas, ou uma certa importância. Era um meio de trocas que nós temos na antiguidade. No mundo grego também queria dizer uma medida. Medida, uma divisão, vamos dizer, do dinheiro. Tudo isto significa talento, mas quando nós dizemos hoje talento, nós não vamos para essas paragens, de maneira alguma. Quando falamos em talentos hoje, nós falamos na aptidão. Alguém que tem aptidão para fazer isto ou fazer aquilo. Aptidão, diríamos, que é nata. Nasceu com ele, essa aptidão. Mas também habilidades. Habilidades que são adquiridas e até cultivadas e habilidades extraordinárias. Tudo isso está diante de nós quando nós falamos de talentos. E para esse programa, nós temos pessoas aqui que irão aprofundar tudo isto. Quem é que está conosco hoje? O Sidney você já viu. Nós estamos sempre juntos aqui. Aqui nós temos o Chay, que é caricaturista conosco aqui. Que alegria em vê-lo. Igualmente, o X-Kid. O que vocês realmente fazem? Caricaturas? Caricaturas, história em quadrinhos, desenhos em geral, né? E a gente se especializou em fazer caricaturas mesmo ao vivo ou por fora. Nós estamos vendo aqui sobre a mesa tantas caricaturas desse e daquele. Olha, cuidado que eles vão começar a enxergar através da televisão e vão fazer uma caricatura de você. E eu tô com medo, porque no final do programa eles vão fazer a caricatura minha. Olha lá, do Sidney acho que já fizeram. Já fizeram, é? Não sei, tô brincando. Tá rolando. Mas temos também uma psicóloga conosco, a Karina Pirro Guimarães. Seja bem-vinda, né? Obrigada, prazer. Mas com você, então, nós queremos ver como será o nosso programa. Vejamos o seu desenrolar. Antes de falar o conteúdo do programa, eu gostaria de deixar uma pergunta no ar. Na sua opinião, o talento é divino ou é uma habilidade adquirida? Não responda antes de ver o programa de hoje, onde vamos acompanhar o trabalho de pessoas bem talentosas, como estes dois músicos que enxergam a vida através do coração. Se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, muito que te quero. Esta mesma sensibilidade também faz parte destas bailarinas. Portadoras de deficiência visual, elas dão um verdadeiro show sobre os palcos e emocionam a todos. E mais, Gonçalo, Ed e Daniel, artistas que utilizam a boca e os pés para pintar. Tudo isso agora no programa Deus, Médico dos Médicos. Quando nós vemos essas pessoas desenvolvendo e às vezes diríamos, são deficientes? Não, elas desenvolveram, a psicóloga aí que poderia nos falar alguma coisa a esse respeito, né? Desenvolveram habilidades inatas, sem dúvida, mas que ao mesmo tempo foram adquiridas e desenvolvidas e cultivadas, não é verdade? Tem muita gente que pergunta se o dom ou se o talento é inato. A gente é demais complexo para dizer que é uma coisa ou outra, né? Exatamente. O que a gente percebe é que as pessoas têm uma certa facilidade em desenvolver alguma área e ela treina mais fazer aquilo. Então a gente pode ver nesses vídeos que
tanto as bailarinas como os músicos, eles estão lá tocando e elas estão lá dançando e treinando. Então, além da habilidade que a gente poderia dizer inata, tem todo um treinamento para que vão se aperfeiçoando, né? E como isso é importante, descobrir essa aptidão, desenvolvê-la, né? Exatamente. E aí podem ser como esses grandes artistas que nós vamos ver. Agora, Dom Fernando, olha, eu acho demais caricatura, desenho, assim, eu quando garoto, eu tinha um conhecido, né, que desenhava, fazia revista em quadrinho. Isso daí, Dom Fernando, a facilidade, eu acho difícil eu pegar a caneta, o lápis aí e for fazer, não sai nada. Isso a pessoa nasce com isso, Dom Fernando, Karina? A pessoa já nasce com esse dom? Vamos perguntar para eles mesmo? Exatamente. O que você diria, Chay? Eu acho interessante até porque algumas pessoas dizem que todos nós sabemos desenhar, mas não temos a prática do desenho. Então, quando a gente parte para a prática, a gente começa a visualizar melhor, associado à coordenação motora, é aí que sai o que todo mundo chama de dom, né? O senhor sabe desenhar, Dom Fernando? Eu sempre desenhei, não muito bem. Não. Não muito bem. Você Não sei desenha? se- Olha, sabe o que é interessante pensar nisso do treino? Eu sempre tive vontade de desenhar, mas vontade de saber é eu sempre tive diferente, vontade né? de pintar. Mas depois que nasceu minha filha, eu sentei para tentar desenhar coisa para ela e sabe o que tá saindo? Tá Cada saindo. vez melhor. Ele tava me contando um pouquinho da história dele, né? X-Kid. X-Kids, E o X-Kids, ao contar, que talvez pudesse falar um pouquinho, ao contar a história dele, é bem interessante. Então vamos ouvir, viu, X-Kids? A minha Vamos lá. história da arte de desenhar foi que quando eu era pequenininho, uma criança muito imperativa, né? Então eu não parava quieto, brigava, fazia bagunça na escola, então minha mãe nas alternativas me colocou na aula de desenho para acalmar. E aí foi desenhando que eu expressava minhas vontades. Então eu fazia história em quadrinho, de lutas, então em vez de brigar na escola, eu brigava aqui nos desenhos. E aí na hora de na escola, assim, a gente fazia caricatura do professor que não gostava muito para fazer bem engraçado. Aí todo mundo dava risada, era uma forma de Mas de pro criticar. professor você mostrava? Não, eles não Não. gostavam, não. Mas aí já aconteceu por causa disso eu fiz o jornalzinho na escola, né? E aí começou a espalhar, eu já fui pra diretoria por causa disso. Você é de que cidade? Aqui Né? de São Santo Paulo? André. Ah, de Santo André. Você nasceu em Santo André? Mas o ponto que está falando do nosso tema de dom é que quando eu comecei a estudar desenho, minha mãe que eu não conhecia meu pai, né? Então eu cresci sem conhecer meu pai. Só depois dos 20 e tantos anos é que eu fui conhecer meu pai. E aí que eu fui descobrir depois que ele era desenhista industrial. Então eu acho que tem algo que você passa para a criança, um pouquinho de você. E ali, se a criança desenvolve aquilo, ela também segue o mesmo padrão do pai, né? Então acho que isso tem uma influência. Quando a gente estuda sobre dom, mais do que dom, sobre genialidade, né? Lembrando do Einstein, né? Que eu vi aí. Tem aqui, ó. Mozart, né? A gente Cadê o pegar Mozart? algumas... Você viu o Mozart? As grandes Não, figuras... Mozart eu não vi, não. Não tá, né? O Ronaldinho, Não, Ronaldinho. Gaúcho. Mas depois Quem nós que é vamos- essa mulher aí? É a Regina Duarte. A Regina Duarte. Vou mostrar aqui. A Regina Duarte, olha. Olha, veja só. Regina Duarte. Todas essas grandes figuras, né, com gênios que a gente chama, que poderia falar dos dons, eles tinham uma alteração psíquica, eles tinham um transtorno até mental, né? Se a gente pegar... eles, Todos? quase todos os estudiosos sobre essas personalidades conseguem ver algumas características em comuns. E é muito comum achar alguns transtornos mentais, como o transtorno bipolar, que as pessoas têm um período de mania, euforia muito grande e elas conseguirem produzir mais nessas fases. Mas dá um exemplo de pessoas assim. O próprio Van Gogh, né, que ficou Ele tinha muito parte, problema, né? ficou em sanatório muito tempo da vida dele e o período que ele mais produziu foi o período que ele estava em sanatório. Ah, foi lá que ele mais Ele produziu. fez mais de 300 obras estando internado. E ele, classicamente, tinha psicose, que era ver coisas... com Mas bastante não vamos distúrbio dizer que psiquiátrico. todos têm. Não. Porque senão daqui a pouco você vai começar a examinar os dois Já aí. pensou? Mas Mas vamos lá. interessante Vamos lá agora isso uma que você matéria falou. que foi feita. Vamos lá. Deixa eu dizer que te